Bem, me desculpem mais uma vez pelo atraso, estava visitando minha sogra e aí a gente aproveitou para passar um tempinho juntos, mas vamos começar com uma oração. Pai, te agradecemos por este momento maravilhoso que o Senhor está nos proporcionando, Pai. Te agradecemos pelo clima que o Senhor enviou para nós, Pai. Te agradecemos porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Te agradecemos por cada um que está aqui presente, Pai. E agradecemos também pelo Teu Espírito Santo que se faz presente aqui conosco. Sem o Senhor não podemos fazer nada e sem o Senhor não queremos fazer mais nada. Pai, queremos prosseguir em Te conhecer, para que possamos, Pai, revelar o Seu nome, revelar ao mundo quem o Senhor é, mas acima de tudo, que ao Te conhecer possamos nos conhecer melhor, Pai. E em nome de Jesus, esse tem sido o nosso desejo, Pai, ler a Tua Palavra e Te conhecer, Pai. Por isso te convidamos para participar aqui conosco e o Senhor tem total liberdade, Pai, para agir conforme a Sua vontade, Pai. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus, amém. Então, galera, a gente terminou a semana passada em 1 Reis capítulo 2, agora a gente vai para 1 Reis capítulo 3, né? A gente terminou com Salomão terminando de construir o templo, e agora a gente vai ver a oração de Salomão lá em 1 Reis capítulo 3, dos versículos 1 ao 15, tem a oração que Salomão faz sobre o templo, né? E aí a gente vai ler agora os versículos 9, 11 e 12 especificamente. Por que eu escolhi o versículo 9? Na verdade não foi eu que escolhi, mas é uma curiosidade. Boa tarde, Rose, tudo bem? Tá gostando do friozinho aí? Vocês podem ver que eu tô até de blusa. Não é comum, mas tá um friozinho gostoso. E a gente vai ler agora o versículo 9 de 1 Reis 3. Por quê? Porque não é um assunto muito comentado, né? Nós sabemos que Salomão pediu sabedoria, mas agora aqui a gente vai ver um detalhe maior do que Salomão pediu, né? Então, versículo 9, olha só o que Salomão pede com mais detalhes. Dá ao teu servo um coração que escute, para julgar o teu povo e distinguir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de julgar esse teu povo numeroso? Então, olha só, galera, o que Salomão pediu. Ele não pediu apenas sabedoria, ele pediu um coração ensinável, um coração que soubesse escutar. Fala, Natan, beleza? Um abraço para você também. E acima de tudo, ele pediu um coração que soubesse discernir entre o bem e o mal. Então, não foi apenas sabedoria que ele pediu, e esse pedido agradou tanto a Deus que Deus deu muito mais para ele. Só que a gente vai ver no desenrolar da história de Salomão que este pedido que ele fez agradou tanto a Deus que Deus deu mais do que ele pediu. E não que Salomão não saberia suportar o peso disso que Deus estava dando para ele. Só que era um teste para que ele pudesse ser aprovado. Assim como nós, Deus entrega para nós, às vezes, muito mais do que a gente pede. Nós fazemos uma oração, um pedido por um familiar ou uma causa específica. E Deus não dá apenas isso que a gente está pedindo. Ele dá muito mais do que a gente pode imaginar. Só que, assim como Salomão aqui, a nossa fé vai ser testada, o nosso caráter vai ser testado. E ele pediu sabedoria para discernir o bem e o mal. E a gente vai ver que ele não usou essa sabedoria para discernir, entendeu? Então, versículo 9 é assim. Agora a gente vai ler o 11 e o 12. Olha a resposta de Deus para Salomão. E Deus lhe disse: porque você pediu isso, e não vida longa, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas inteligência para discernir a justiça, eu farei o que você pediu. Darei a você um coração sábio e inteligente, como ninguém teve antes de você, e ninguém terá depois. Então, olha de que maneira maravilhosa Deus responde a oração diretamente a Salomão. Ele falou: o que você me pediu eu vou fazer. O que ele não pediu,
algo que seria só para ele. Então o pedido não foi egoísta. Porém a gente vai ver mais para frente que a resposta desse pedido tornou o coração de Salomão egoísta, porque ele ficou muito famoso. E ficando famoso, os reis pediam conselhos para ele, as rainhas pediam conselho, e ele dava com a sabedoria que não era dele, era de Deus. Só que ele não usou isso em benefício de todos, ele usou em benefício próprio. E a primeira oportunidade que ele tem para exercer essa sabedoria acontece logo em seguida, né? No capítulo 3, versículos 16 a 28, vai contar a história do rei e as duas mães. É a história onde duas prostitutas que moravam na mesma casa e tinham um filho pequeno chegam até o rei para fazer uma petição, né? Um pedido, e uma das crianças morreu e as duas foram lá exigir justiça. E a gente vai ver nessa história como que Salomão se portou e a sabedoria que ele usou para responder essas duas mulheres surpreendeu a todos no palácio. Então ele já começou a demonstrar que a sabedoria dele era fora do normal, era além do que as pessoas estavam acostumadas. No capítulo 4, vai dar uma breve descrição de como era feita a administração do reino de Salomão, versículos 1 a 20. Então o capítulo 4 inteiro vai tratar disso. No capítulo 5 de 1 Reis, versículos 1 a 14, vai dar uma breve lista dos impostos que os reinos ao redor pagavam para ele, por causa dos acordos que ele tinha feito. Nos versículos 15 a 26, vai falar do início da construção do templo. Então, ele começou a concluir os preparativos que o pai dele tinha começado, o rei Davi. E aí nos versículos 17 a 32, todos os funcionários que ele separou para fazer trabalho forçado, que era carregar pedra e lenha, e cortar lenha, né? Cortar madeira. Então ele usou aqueles reinos aqueles povos que Deus havia mandado destruir, e que o povo não se juntasse com ele. Porém, Israel se juntou com esse povo, eles estavam vivos no meio deles. Então Salomão, para exercer esse trabalho pesado, ele designou essas pessoas. E aí no capítulo 6 começa de fato a construção do templo, né? Capítulo 6 inteiro vai falar só do início da construção do templo, versículos 1 a 38. Capítulo 7, versículos 1 a 12, vai falar da construção do palácio que Salomão estava fazendo para ele, né? Nos versículos 13 a 51 do capítulo 7 de 1 Reis, vai falar da decoração do templo. É um capítulo bem longo, bem detalhado. Então, lendo isso daí, dá para imaginar uma coisa extremamente detalhada. Não era uma construção grande e a decoração não era suntuosa, mas era extremamente rica em detalhes. Com certeza era uma obra admirável para se visitar, tanto que se tornou eu acho que se tornou o ponto mais visitado, a área mais famosa de Israel. Então as nações ao redor com certeza iam visitar esse templo. Então devia ser algo muito bonito de se ver, e não era grande como a nossa mente tem hoje de construções grandiosas. O maior prédio do mundo hoje tem mais de 800 metros de altura. Então, para nós, o grandioso é só tamanho, mas aqui não foi grandioso. Foi uma construção pequena, porém extremamente rica em detalhes, e foi onde Deus escolheu manifestar a sua presença. Então, isso completou a beleza dessa construção. Devia ser realmente algo digno de se maravilhar. Capítulo 8, versículos 1 a 13, fala da instalação da arca no templo. O templo é construído, eles trazem a arca para colocá-la dentro do templo, né? E nos versículos 14 a 16 tem uma oração de consagração. Salomão ora e consagra o templo a Deus. Então é uma oração maravilhosa. A mente de Salomão vai longe,
né? Ele fala inclusive que quando o povo for levado cativo e voltar seus olhos para o local onde estava o templo e clamar à distância quando eles estavam cativos, ele pede para que Deus ouça a oração. Então é uma oração maravilhosa, e Salomão ele usa de toda a sabedoria que ele tinha ali para ser conduzido nessa oração. É uma oração bem extensa também. Aí no capítulo 9, versículos 1 a 9, vai ter a resposta de Deus a essa oração. Foi um evento que nunca teve antes em Israel, a consagração do templo. Foi um evento para nós hoje é inimaginável, porém foram 144 mil ovelhas sacrificadas, e a nação inteira, o povo de Israel inteiro que estava presente ali, se alimentou dessas ofertas. Então imagina uma festa que durou uma semana e com milhares de pessoas presentes. A gente tem esses eventos musicais hoje que duram 3 dias, 4 dias. Inclusive aconteceu um aqui em São Paulo recentemente. É um evento grandioso, são milhares de pessoas, só que é apenas um evento para diversão pessoal. Agora imagina um evento desse em honra e glória a Deus, em agradecimento a Deus e em consagração a algo que Deus fez no meio do povo. Imagina o ambiente, né? Imagina a atmosfera de um evento desse. Então é uma coisa grandiosa mesmo, como tudo que Salomão buscou fazer, mas acima de tudo, como tudo que Deus fazia no meio do povo era grandioso, não só em tamanho, mas em importância. E aí a resposta de Deus, né? Depois da resposta de Deus, vai fazer um breve relato das obras de Salomão, capítulo 9, versículos 10 a 28. Vai explicar as obras que Salomão fez. Ele foi um rei que construiu bastante, fortificou cidades, fez aquedutos, construiu silos de armazenamento. Então ele é um rei que não tinha ocupação com a guerra. Deus deu paz, né, para ele em relação aos inimigos ao redor. Então ele usou tudo que ele tinha na disposição dele para construir. E aí capítulo 10 é uma história famosa também. Vai contar da visita da rainha de Sabá. Capítulo 10, 1 Reis, versículos 14 a 29, não, 1 a 13, né? Vai contar a história da rainha de Sabá, que vem lá do reino dela para fazer uma pergunta para Salomão, para questioná-lo. Traz presentes a rodo, traz uma comitiva com ela e uma manada de camelos carregando tudo que tinha de melhor no reino dela. E ela fala, é interessante essa parte, ela fala que tudo que falaram para ela sobre Salomão não chega aos pés da verdade, do que ela estava vendo presencialmente. Então imagina só que encontro glamuroso também, que encontro grandioso, que coisa importante, e o nome de Deus sendo exaltado, porque ela fala, aqui sim até os funcionários de Salomão têm glória. Então era uma coisa fora do normal mesmo. Versículos 14 a 29 vai falar da riqueza de Salomão. Ele foi o rei que recebia, pelo que está falando aqui, a gente não sabe por quanto tempo foi isso, mas de uma nação ele recebia 23 toneladas de ouro de imposto, né? 23 mil quilos de ouro. Então imagina a riqueza que foi acumulada. E aí no capítulo 11, versículos 1 a 13, vai falar, boa noite, Nedinha, vai falar das mulheres de Salomão. Ele é notoriamente reconhecido pela sua sabedoria, porém, para manter a paz com os reinos ao redor dele, ele unia a família dele com a família dos reis ao redor através de casamento. Então ele fez muitas alianças, só que ele pecou naquilo que Deus havia falado, para não se misturar com as nações ao redor. Então a sabedoria de Salomão em fazer alianças, em se unir para manter a riqueza do seu reino,
foi uma sabedoria que ele usou apenas em benefício próprio. O reino em si ficou rico, ficou poderoso e influente, porém a corrupção que veio depois é uma mancha muito grande do legado de Salomão. Então, capítulo 11, versículos 1 a 13, vai falar das mulheres que ele teve, né? Que ele se uniu em casamento. Versículos 14 a 25 vai contar do inimigo que surgiu, os inimigos que surgiram a Salomão por causa desse excesso de casamentos, que chama Haddad e Razon. Então, esses foram os inimigos que começaram a ser levantados por causa do pecado de Salomão. Versículos 26 a 43 vai falar da revolta de Jeroboão. Ele era capitão do exército de Israel. E vai falar da morte de Salomão. Então, foi uma vida não muito longa, mas foi um reinado de extrema importância, de extrema riqueza. Aqui fala que os talheres e os copos, as taças do palácio, eram todas de ouro, porque a prata não tinha mais valor em Jerusalém. Então, foi uma riqueza, uma abundância que nunca havia se visto antes e nem chegou a se ver depois. Então, depois que Salomão morre, no capítulo 12, vai falar da assembleia que foi reunida em Siquém, nos versículos 1 a 16, né? E essa assembleia se reuniu para falar tanto do reinado do herdeiro de Salomão e o rei de Israel que foi levantado, que é justamente Jeroboão. Vai contar a história dele nos versículos 17 a 24, né, como que ele surgiu e como que ele foi elevado ao posto de rei de Israel. E aí, versículos 25 a 33, vai falar de Betel e Dan, que era uma cidade e uma tribo, né? E aí, o que aconteceu? Para solidificar o reinado dele, como ele sabia que ele não tinha tanta importância por ser um comandante militar, ele institui sacerdotes da cabeça dele e levanta um altar com um bezerro de ouro na cidade de Dan, para que as pessoas de Israel não precisassem ir até Jerusalém para adorar. Então, aí começou a decadência do reinado de Israel, começou a idolatria, e a partir disso, infelizmente, é só ladeira abaixo. A maioria dos reis de Israel, eles não obedeciam a Deus e Deus se desagradava deles. No capítulo 13, versículos 1 a 10, vai falar do altar de Betel, que Jeroboão levantou. Versículos 11 a 34 vai falar de um homem de Deus, que era um profeta que morava em Betel. É uma história bem intrigante. Eu não vou dar spoiler para que vocês leiam, quem não leu ainda possa ler, mas é bem interessante. Capítulo 14 vai falar do profeta Aías e a mulher de Jeroboão. E até Salomão não se contava muito os anos do reinado, porque tanto Saul como Davi e Salomão, eles tiveram um reinado longo, né? E como os reinados começaram a diminuir, aí eles passaram a contar com mais ênfase a duração do reinado. Então, versículos 21 a 31 do capítulo 14 vai falar de Roboão, que é filho de Salomão, e ele foi rei de Judá durante 29 anos. E aqui nós vamos ter no começo muitos reis tementes a Deus no reino de Judá e muitos reis idólatras no reino de Israel. Versículos 9 a 24 do capítulo 15 vai falar de Asa, que era filho de... Eu pulei uma parte aqui, vai ter no capítulo 15, versículos 1 a 8, vai falar de Abiã de Judá. Ele foi rei por 2 anos apenas, né? Ele era filho de Roboão. Agora nós vamos ter nos versículos 9 a 24 Asa, que era rei de Judá.
e ele foi rei durante 41 anos, é um dos reinados um dos mais longos que tem. E a gente vai ler o versículo 11. Por quê? Porque eu vou relatar aqui, é algo que a gente não vai ver muito, tanto no primeiro livro de Reis, quanto no segundo livro de Reis. A gente não vai ver muito essa frase aqui. A gente vai ver ela mais com os reis de Judá e do que de Israel. Então, versículo 11, capítulo 15 do livro de 1 Reis diz assim: Asa fez o que é correto aos olhos de Javé, como seu pai Davi. Então, esse aqui é um dos poucos que vai ser descrito dessa forma, que ele fez o que era correto aos olhos de Deus. Agora a gente vai lá para os versículos 25 a 32, vai falar de Nadab, rei de Israel. E aqui ele fala que já começa falando que ele permaneceu nos pecados dos seus pais. Então, olha só que tragédia começa a acontecer. Nadab era filho de Jeroboão, e ele foi rei por 2 anos apenas. E ele desagradou ao Deus de Israel, ele desagradou totalmente a Deus. Versículos 33 e 34. E o capítulo 16, do 1 ao 7, vai falar de Baasa, que era o filho de Nadab, também rei de Israel. Baasa reinou por 24 anos. Mas vamos dar uma lida no versículo 34 rapidinho. Capítulo 15, versículo 34. Praticou o que era mal aos olhos de Javé, seguiu pelos mesmos caminhos de Jeroboão, pecado que levou Israel a cometer. Então, olha a importância da retidão do líder, porque o que o líder faz, o liderado, ele aprende a repetir. Então, nós que estamos buscando viver como Cristo, temos que ter o nosso caráter como Cristo. Nossa vida deve servir de exemplo. Não é nós que somos exemplos, é a nossa vida, o nosso caráter. Para que as pessoas não aprendam o que é errado através da nossa vida, do nosso caráter. Então aqui, os reis de Israel começaram a seguir um no passo do outro. E todos pecaram. Agora a gente vai para os versículos 8 a 14. Vai falar de Elá. Na sua Bíblia pode estar um nome um pouco diferente. Ele foi rei de Israel, filho de Baasa, reinou por apenas 2 anos também. Então a gente vai ver que a troca de poder em Israel ela era muito frequente. Versículos 15 a 20 vai falar de Zambre de Israel. Esse foi um oficial, né, um funcionário que matou o rei e assumiu. Ele só ficou no poder por 7 dias. Versículos 21 a 28 do capítulo 15 vai falar de Amri de Israel também. Ele ficou no poder, deixa eu ver aqui. Ele ficou no poder. Não estou achando aqui, mas eu acho que é uns 8, 9 anos apenas. Então, vamos ler o capítulo 25. Olha como começou a decair cada vez mais. Amri fez o que era mal aos olhos de Javé, pior do que todos os que vieram antes dele. Então, eles estavam afundados na idolatria, um pecando mais que o outro, só que cada rei que aparecia em Israel, eles conseguiam sobrepor a maldade do rei anterior. E aí, por que isso acontece? Agora a gente vai chegar num rei que é famoso, né? Versículos 29 a 34 vai começar a contar a história dele, é Acabe de Israel. E aí, também fala aqui, ele fez o que o pai dele fez, só que olha o versículo 30, o que vai dizer? Acabe, filho de Amri, na sua Bíblia acho que vai estar Onri, praticou o que era mal aos olhos de Javé mais do que todos os que vieram antes. Olha só como foi piorando. E versículo 31. Foi pouco ele seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, pois ainda se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Então, olha só o que aconteceu. Não satisfeito em fazer
o que seus antepassados haviam feito. Ele se casou com a princesa de um reino ao redor e era o que Deus havia falado. Não se misture com esse povo. Porém, os reis escolheram fazer como eles queriam. E aí, no meio da história de Acabe, chega a história de um dos profetas mais famosos que tem na Bíblia, que foi Elias. E a história de Elias, ela começa a ser contada no capítulo 17, nos versículos 1 a 7, vai ter introdução, como que Elias surge, né? Nos versículos 8 a 16 vai contar a história da viúva de Sarepta, e a gente vai ler 2 versículos aqui. A gente vai ler o 16. Não, a gente vai ler, foi um que eu já anotei aqui, que eu já li, que é o versículo 31. Por quê? Eu vou deixar anotado aqui, vou ler novamente o capítulo 16, versículo 31. Capítulo 16, versículo 31, que Acabe se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Então marca esse local aí, rei dos Sidônios. E aí, nos versículos 8 a 16 vai ter o caso da viúva de Sarepta. 17 a 24 vai contar a história do filho da viúva. Aqui é a primeira ressurreição que narra na Bíblia, tá? O filho da viúva acaba morrendo. Ela questiona Elias, fala: você veio aqui me acusar dos meus pecados e levar o meu filho? Ele falou: não, me dá a criança aqui. Ele ora e essa criança ressuscita. E aí, capítulo 18, versículos 1 a 19, vai ter Elias e Acabe. Então, Elias chegou de uma maneira estrondosa. Ele falou: pela minha palavra não vai chover. Então olha só a autoridade que esse homem tinha, desconhecido, de uma cidade desconhecida. Ele chega, aponta o dedo na cara do rei, fala isso e desaparece. E agora ele volta depois de 3 anos e meio, ele volta a conversar com Acabe. Essa história é bem interessante, está lá, versículos 1 a 19, versículos 20 a 40, confronto no Carmelo. Elias chega e fala: vamos conversar aqui, traga todos os seus sacerdotes e nós vamos ver quem é Deus aqui. Eles vão sacrificar o Deus deles, eu vou sacrificar o meu Deus, e vamos ver quem vai responder. Então, olha a intrepidez que Elias teve que ter, porque ele estava sendo perseguido. Jezabel tinha mandado matar os profetas, que havia os sacerdotes, e os que não foram mortos ficaram escondidos. Mas aqui acontece essa história é bem interessante. Versículos 41 a 46, depois desse acontecimento a seca acaba, né? Era uma seca de 3 anos e meio. Capítulo 19, versículos 1 a 18, vai contar a história de Elias no Monte Horebe, também muito interessante, bem parecido com uma cena que Moisés teve lá no Êxodo, no capítulo 33 de Êxodo. E aí, nos versículos 19 a 21 do capítulo 19, a gente vai ter a introdução a Eliseu, que foi um discípulo de Elias. Capítulo 20, versículos 1 a 21, vai contar... Amor, fecha a porta que eu esqueci, por favor. Capítulos 1 a 21 vai falar do cerco de Samaria. E olha que interessante aqui. Acabe foi um rei ímpio, idólatra, que fazia tudo o que ele podia para desagradar a Deus, para ir contra o que Deus estava falando. Só que mesmo assim, olha a misericórdia de Deus pelo povo de Israel. Mesmo assim, ele conseguia derrotar os sírios na batalha. E é justamente o que acontece aqui. No cerco a Samaria, é a primeira derrota dos sírios. Olha que interessante, né? E só uma coisa que eu esqueci de falar. Elias, depois que ele conversa com Acabe pela primeira vez, Deus manda ele para um riozinho, falou: fica ali naquele riacho que eu vou te alimentar ali, eu vou te sustentar. Só que como a seca era muito prolongada, esse riacho secou e Deus mandou que ele fosse
cuidar da viúva de Sarepta, que eu falei agora há pouco, só que eu esqueci de falar a parte mais importante. Deus mandou Elias se esconder em Sidom. E Sidom era o reino do pai da Jezabel. Então, olha só que estratégia maluca Deus fez para esconder Elias de Jezabel. Ele mandou Elias se esconder no reino do pai dela. Ela estava caçando os profetas e os sacerdotes em Jerusalém, em Israel. E aí ele se escondeu fora de Israel. Era essa parte que eu devia ter falado, acabei esquecendo. E aí depois do cerco de Samaria, a gente vai ter dos versículos 22 a 43 a segunda derrota do exército sírio. E Deus entrega o rei inimigo na mão de Acabe, mas ele acaba poupando esse rei. Então olha só, mesmo em pecado, mesmo desagradando a Deus, mesmo fazendo tudo que era de errado, eles ainda conseguiam ter vitórias, porque as conquistas das nossas vidas não é mérito nosso, é bondade de Deus, é graça e misericórdia de Deus. Ele nos usa sim, nós somos instrumentos sim, porém a graça e a misericórdia é dele. Nós não merecemos isso. O que nós merecemos é a morte por causa do nosso pecado. E aí nós vamos agora para o capítulo 21, versículos 1 a 16, vai contar a história da vinha de Nabote. Era um vizinho do palácio, e Acabe queria comprar o terreno dele, ele não quis vender. A gente vai ler agora os versículos 27 a 29 do capítulo 21, vamos lá? Capítulo 21, versículos 27 a 29. Porque o que acontece aqui? Nabote não queria vender o seu terreno, porque era herança da família. Jezabel, ela arma um estratagema para esse homem ser morto indevidamente. E depois que ele morre, é um julgamento corrupto, ela convoca testemunhas falsas para depor contra ele, ela suborna os juízes para que eles condenem, esse homem é apedrejado, e aí Acabe toma posse desse terreno ilegalmente. Isso desagrada a Deus. Deus manda fazer uma profecia contra a família de Acabe, mas olha o que acontece aqui. Essa também é uma história pouco contada, né? Não diminui o que ele fez, mas aos olhos de Deus agrada pela atitude. Então vamos ler lá. 1 Reis, capítulo 21, versículos 27 a 29. Ao ouvir essas palavras, que foi a profecia que Deus fez contra Acabe e a sua família, ao ouvir essas palavras, Acabe rasgou as próprias vestes, vestiu-se com pano de saco e fez jejum. Dormia vestido de pano de saco e andava abatido. A palavra de Javé veio então a Elias, o tesbita: Você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Por ter se humilhado assim diante de mim, não mandarei a desgraça durante os seus dias. Só durante os dias do filho dele é que mandarei a desgraça sobre a sua casa. Então, mesmo tendo feito tudo errado, não cabe a nós pesar na balança o peso das atitudes de Acabe, ou então o peso do seu arrependimento. Não nos cabe julgar. Deus declarou que ele se humilhou e foi para Deus, não para os homens. Então, nós temos que buscar ter essa visão de misericórdia. Se uma pessoa cometeu um ato falho, um pecado ou uma atrocidade, se o arrependimento for verdadeiro e não somos nós que vemos isso, é o Espírito Santo que vai falar ao nosso coração se esse arrependimento é verdadeiro ou não, né? Nós temos que agir com misericórdia também. E aí no capítulo 22, versículos 1 a 40, vai encerrar-se a vida de Acabe, ele vai morrer. Nós vamos ver que a morte dele não foi boa, porém a tragédia, né? A desgraça, que foi o que Deus falou, a desgraça que ele anunciou que aconteceria na família de Acabe, Acabe não viu, ele foi recolhido antes.
e nos versículos 41 a 51 vai começar a contar a história de Josafá de Judá. Ele reinou por 25 anos. Nos versículos 52 a 54 vai falar de Ocosias, que era filho de Acabe. Ele reinou apenas 2 anos em Israel. E agora a gente vai, aqui encerra-se o livro, primeiro livro de Reis. Agora a gente vai para o segundo livro de Reis. Encerrou-se a história de Acabe e vamos relembrar que o reinado de Israel estava afundado na corrupção. Judá ainda conseguia se manter em pé através da obediência. E aí no capítulo 1, versículos 1 a 18, vai começar assim, ó: Baal-zebul ou Javé? Uma pergunta, por quê? Porque o filho de Acabe, ele é ferido, fica doente, e ele manda consultar esse Deus, Baal-zebub. E aí, não é que Deus se incomoda, mas ele fala, não tem Deus em Israel para que ele consulte? Então ele manda Elias ir conversar com o filho de Acabe, né? E aí o Elias, ele obedece a Deus, porém Deus dá uma estratégia meio estranha para ele. Falou, fica sentado nessa árvore e espera, porque vai vir um enviado de Israel para conversar com você. Elias fica esperando, vê um comandante de 50 soldados, então, ao que tudo indica, Ocosias queria levar ele à força, né? Se fosse apenas uma conversa, ele não precisaria levar 50 soldados com um comandante. Então Elias fala, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. Então os primeiros 51 homens morrem. É mandado um segundo grupo que morre também. O terceiro fica apavorado, ele chega diante de Elias e fala assim, minha vida vale algo para você, não me mate, não mate os meus homens. Então olha só, ele não se preocupou só consigo, ele se preocupou também com seus soldados. E essa história está em 2 Reis capítulo 1, versículos 1 a 18. E aí no capítulo 2 de 2 Reis vai contar a história do profeta Eliseu. Ele já vinha acompanhando Elias durante um período. E neste capítulo também Elias é arrebatado. Então é uma história digna de meditação, de leitura. Por quê? Porque eu tenho um livro aqui. Eu particularmente achei muito interessante. É um livro fininho, 140 e poucas páginas, mas conta só sobre a vida de Elias. Então, tudo o que aconteceu com esse profeta é muito bom, muito interessante de se aprofundar nesse estudo. É uma história muito, muito legal. E aí, Eliseu, ele faz um pedido também que é famoso. Ele pede para Elias, fala, eu quero o que tem sobre você dobrado. Então, o próprio Elias fala, o que você me pede é muito difícil. Então, se você enxergar o que Deus está fazendo aqui, que Ele te conceda. Olha só. Então, Elias é arrebatado, Eliseu assume o lugar de Elias. E Elias fez alguns milagres, Eliseu faz o dobro. Por quê? Porque ele pediu o dobro. E ele faz exatamente o número dobrado de milagres que Elias fez. E a vida dele também já começa, quando ele assume a posição dele, a vida dele já começa com bastante emoção, também bastante atividade. Nos versículos 19 a 25 vai falar das águas saneadas e da maldição contra os meninos. É uma história que me chama a atenção, porque tinha um local que tinha uma água contaminada, ele purifica essa água e alguns meninos tiram sarro dele e ele joga uma maldição sobre os meninos e esses meninos morrem atacados por 2 ursas. Algumas histórias da Bíblia são assim, atípicas. Cabe a nós estudar, meditar e pedir que o Espírito Santo assim explique para nós. Está com ele o poder de explicar ou não. E agora a gente encerra a nossa leitura de hoje com Jorão de Israel.
capítulo 3, versículos 1 a 27, vai contar a história dele. E ele foi rei em Israel por 12 anos. E o livro de 2 Reis inteiro também ele vai ser assim como foi o primeiro, vai contar bastante sobre as histórias dos reis, e a gente vai ver que o reino de Israel foi extremamente complicado, a corrupção imperou, e chega uma hora que essa corrupção é tão grande, mas tão grande, que quando Judá se alia com Israel através de um casamento, eles passam a sofrer as consequências também. Isso nos remete muito ao que nosso país passa na política. Essas oscilações, esses altos e baixos, se deve ao povo não se dobrar diante de Deus. Então é nosso papel nos posicionarmos, não importa se o nosso governo não agrada a Deus, o que importa aqui, assim como Elias fala aqui para Deus, eu sou o último, Deus falou, não, você não é o último, eu guardei umas pessoas que não se dobraram. Então, se nós não nos dobrarmos a qualquer tipo de governo, sendo ele bom ou mau, quem nos guarda é Deus. Então, essa é a mensagem principal, nos dobrarmos diante de Deus e não de homens. Nós temos sim que exercer o nosso papel cívico, o nosso papel na sociedade, mas a nossa obediência, a nossa devoção, principalmente a nossa adoração deve estar voltada a Deus. Nós encerramos por aqui hoje. Eu agradeço por todos que ficaram até aqui. Tenho certeza que essa leitura tem crescido no seu coração, ela tem aumentado o seu conhecimento e o seu entendimento sobre ela também está sendo aumentada, porque nós estamos pedindo que Deus nos dê a sabedoria, assim como Salomão pediu discernimento entre o bem e o mal, é o que nós estamos pedindo aqui, que através dessa leitura nós possamos discernir o bem e o mal. E Pai, te agradecemos porque o Senhor tem derramado muito em nós, agradecemos por cada um que ouviu essa live até o final, Pai. Nós não queremos visualizações, Pai, nós não queremos quantidade de seguidores. O que nós queremos são pessoas que têm o desejo de te conhecer e querem prosseguir te conhecendo, Pai. Que isso aqui seja um trampolim para essas pessoas e que nós possamos continuar prosseguindo, Pai, ouvindo a Tua voz, te buscando na Sua palavra, te buscando, Pai, nos nossos relacionamentos, nas nossas alianças, e que o Senhor venha dar o crescimento necessário, Pai, para estes frutos, e que no futuro, Pai, sejamos mais pessoas desejosas de te conhecer, Pai, e levando outras pessoas a te conhecer também. Pai, abençoe cada pessoa, abençoe cada lar que recebeu essa mensagem, Pai, e nos prepare para o próximo domingo, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, galera. Fiquem com Deus. Todos somos instrumentos na mão de Deus, Rose. Cada um do seu jeito, Deus os usa na sua individualidade, e isso aqui é apenas uma preparação para o que está por vir. Fiquem com Deus e tenham uma ótima noite.